Esse é o canal da Clínica Gestão Integral da Vida. Eu sou o psicólogo Luiz Gonzaga. Nós estamos falando aqui sobre os níveis de gravidade para deficiência intelectual, né? Que é o famoso retardo mental do CID-10. Só que com esse nome, né? De nível de gravidade, né, deficiência intelectual, também chamado de transtorno do desenvolvimento intelectual, ele é do DSM-5. Nós estamos com os níveis de gravidade, nós já temos um vídeo do nível de gravidade leve e moderada, né, e hoje nós vamos falar sobre o nível de gravidade grave, nos seus domínios conceitual, social e prático. Nós estamos detalhando isso, porque quem ainda não viu, né, os primeiros vídeos estão no canal aí. Então, o nível de gravidade, né, no caso aí, grave no domínio conceitual, o alcance é limitado de habilidades conceituais, né? A pessoa é bem limitada, é bem mais limitada inclusive do que o nível leve e moderada, porque existe uma escada, né? Então, do leve, moderada, grave e profunda, então a pessoa vai ter mais dificuldade. Então, esse alcance de habilidades conceituais é muito mais grave, né? Muito mais intenso, vamos colocar assim. Geralmente o indivíduo tem pouca compreensão da linguagem escrita ou de conceitos que envolvam números, quantidade, tempo e dinheiro. Os cuidadores proporcionam grande apoio para a solução de problemas ao longo da vida. Então a pessoa, aquele domínio conceitual dela de dinheiro, né? Dinheiro, de tempo, de quantidade, número. Então a pessoa tem muita dificuldade, ela tem que ser conduzida ali. Então é como uma criança, às vezes a pessoa ela tem uma idade avançada, né, mas ela não teve ali, né, ela não teve o desenvolvimento, né, para que ela tivesse esse conceito, porque na verdade quando o indivíduo ele tem uma idade, ele é novo, o que acontece? Ele vai ter um desenvolvimento pequeno, ele vai aprendendo, vai desenvolvendo, porém, a pessoa que tem esse nível de gravidade, né, que é grave, ele tem o conceito dele muito, muito limitado. No domínio social, a linguagem falada é bastante limitada em termos de vocabulário e gramática. Então, a pessoa ela vai conduzir uma fala, porém, os termos, né, do vocabulário, da gramática, eles vão ser muito, muito limitados. Porque quem já conversou um dia com alguém que tem um retardo, a pessoa nota, né, a dificuldade da pessoa para falar, para expressar as palavras, porque quem fala normalmente, né, quem já fala normalmente pensa, não, mas uma coisa é tão fácil para quem desenvolve aquilo naturalmente. Agora, a pessoa que tem esse transtorno, o que acontece? O cérebro dela, a parte neurológica dela não concatena as palavras. Não concatena as palavras. A fala pode ser composta de palavras ou expressões isoladas, com possível suplementação por meios alternativos, né? A fala e a comunicação têm foco no aqui e agora dos eventos diários. A linguagem é usada para comunicação social mais do que para explicações. Os indivíduos entendem discursos e comunicação gestual simples. Quer dizer, aquele nível deles ali é o nível mais complexo,
eles não vão entender. As relações com familiares e pessoas conhecidas constituem fonte de prazer e ajuda. Então, é como se você for conversar com uma pessoa que tem esse transtorno, a pessoa, você vai dizer uma coisa para ela, ela não vai entender. É como se você estivesse falando com ela numa língua estranha, né? Porque quando você fala com alguém que tem uma língua estrangeira e que ele ainda não tem o domínio, né, da sua língua, da mesma forma você às vezes está aprendendo uma linguagem e você conversa com o outro de uma língua estrangeira, que ele fala naturalmente, a forma dele de expressar, às vezes a pessoa ela não consegue acompanhar. É mais ou menos assim. Eu só estou dando isso como exemplo, mas não é assim não, porque quando a pessoa está aprendendo uma língua, com o tempo ela chega ali naquele nível. Porém, essa pessoa com o nível de gravidade ali, né, ela nível de gravidade grave no retardo aí, ou transtorno de desenvolvimento intelectual, a tendência dele é não conseguir chegar nesse nível. No domínio prático, o indivíduo necessita de apoio para todas as atividades cotidianas, né? Atividades do dia a dia, atividades simples, inclusive as refeições. A pessoa tem dificuldade em vestir-se, em banhar-se, ir ao banheiro, né? A eliminação. Então, muitas vezes a pessoa vai ao banheiro ali, se ela for ao banheiro, às vezes ela faz na roupa. Ela tem dificuldade de tirar a roupa para sentar num vaso. Pô, mas é uma coisa simples, mas, né, precisa de acompanhamento. Quer dizer que a pessoa não tem condições de melhorar? Tem condições sim. Porém, o que tem que acontecer com essa pessoa é que lá no início, quando ela começa a ter os sintomas, né? Porque a pessoa ela não tem o sintoma de uma vez grave. Ela começa lá na infância com aquele sintoma leve, né? E ele vai regredindo. A pessoa, ao invés de progredir, ele vai regredindo à medida que o tempo passa. Se ele não tiver acompanhamento, quando a pessoa tem um acompanhamento devido, os níveis de gravidade que estava no leve, a tendência dele é ir reduzindo, e a pessoa ela tem boas condições. Eu não vou dizer assim que a pessoa vai transformar, vai ser um indivíduo normal na sociedade, o normal entre aspas, né, na sociedade, mas a tendência dele é ter uma vida, ele conseguir levar uma vida bem satisfatória na sociedade, enquanto aquele que simplesmente as pessoas rotulam, né, como doido, infelizmente, né, as pessoas ainda rotulam assim. A tendência dele é não conseguir ter um nível, né, um bom nível de vida, uma vida satisfatória, justamente por isso, por causa dessa falta de acompanhamento. E o nível de gravidade dele, ao invés de reduzir, ele vai aumentar nesse caso. Mas vamos lá. Nesse nível prático, a pessoa precisa de supervisão em todos os momentos, e ela não é capaz de tomar decisões responsáveis quanto ao seu bem-estar e dos demais. Na vida adulta, há necessidade de apoio e assistência contínuos nas tarefas domésticas, recreativas e profissionais. E às vezes a pessoa ela até consegue fazer determinada coisa, porém ela vai precisar de apoio, sempre vai precisar de apoio. A aquisição de habilidades em todos os domínios envolve ensino prolongado e apoio contínuo. Comportamento mal adaptativo, inclusive a autolesão, está presente em uma minoria significativa. Por que isso? Porque esse comportamento mal adaptativo, né,
e a autolesão, porque a tendência da pessoa é se autoafligir-se. Quando você imaginem vocês que a pessoa que é considerada normal, quando ela tem uma dificuldade social, né, no domínio prático, que ela sofre uma rejeição ou alguma coisa, a tendência é ela começar a ter algum tipo de transtorno, depressão. Se imagina uma pessoa que já tem um transtorno intelectual. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo do nível de gravidade grave nos domínios conceitual, social e prático, né, do transtorno de desenvolvimento intelectual, também conhecido como retardo mental, de uma forma mais detalhada. Ok? Muito obrigado. Se inscreva no canal, dê um like. Muito obrigado por assistir até agora.